Boa tarde, nós somos o grupo Mufufo. O nosso nome vem da palavra em Quimbundo para confusão. E isso se refere ao nosso tema, que é a ambiguidade estrutural em orações relativas. Primeiramente, nós devemos entender o que são essas orações relativas ambíguas. Uma oração relativa é toda oração que começa com o pronome relativo que, e as orações relativas ambíguas são aquelas que apresentam duplo sentido. Como, por exemplo, ajudei o tio do Pedro que vende bolos. É, tanto é possível entender que o Pedro vende bolos, como que o tio do Pedro vende bolos. A nossa hipótese é a de que estereótipos de gênero podem influenciar a associação e a interpretação que o leitor vai ter dessa oração. Como, por exemplo, conheci a irmã do João que dança balé. Quem dança balé, a irmã ou o João? Quisemos pesquisar com qual as pessoas mais se relacionavam. E é importante frisar que durante toda a nossa pesquisa nós analisamos apenas os estereótipos de gêneros que não acreditamos ser verdades e não concordamos com essas ideias. Para analisar essas orações, nós montamos um experimento. Mas primeiro precisamos definir quais são as variáveis que iremos trabalhar. Existem as variáveis independentes, que são aquelas das quais temos controle, que nesse caso são os estereótipos de gênero nas frases, e também tem as variáveis dependentes, que são os dados que nós coletamos. Dentre as variáveis dependentes, nós dividimos em duas classes. Primeiro, o online, que é o inconsciente, que é aquele dado coletado ao vivo. Nesse caso, seria o tempo de leitura da frase. O participante lê a frase, que é dividida em 5 segmentos. Porém, nós apenas analisamos o segmento 4, que é onde está presente o estereótipo e a ambiguidade da oração. E há também os dados offline, que são aqueles dados conscientes, que são feitos após uma reflexão sobre o tema. E, nesse caso, seriam as respostas das perguntas. As pessoas escolheriam entre as duas alternativas presentes e responderiam de maneira rápida. De que forma testamos essas variáveis? A aplicação ocorreu através de um experimento de leitura automonitorada com o uso do software PCI-BEX. No total, 30 pessoas responderam ao questionário. Esse questionário foi dividido em conjuntos de 4 condições ou frases, sendo elas uma de controle não ambígua, que possui a marca gramática, no caso A, como está visto na frase, na festa vi a amiga do João, que é dona da empresa, e 3 ambíguas, que são divididas em 3 estereótipos. Masculina, na festa vi a amiga do João, que joga futebol no clube, onde o estereótipo masculino está no segmento 4. Feminina, na festa viu o amigo da Ana, que limpa o chão do clube, onde o estereótipo feminino está no segmento 4. E neutra, na festa viu o amigo da Ana, que tem uma casa na praia, onde não há ambiguidade no estereótipo 4. Antes de explicar os resultados, eu preciso explicar um conceito muito importante, que é a ligação com longe e a ligação com perto. A ligação com longe é uma associação feita com o nome mais longe da oração relativa, enquanto que a ligação com perto é o contrário, onde o nome está mais perto da oração. No nosso experimento, para que conseguíssemos equilibrar as frases, nos dispusemos elementos de gêneros diferentes nas duas posições. Na primeira e na segunda tínhamos masculino perto ou feminino longe, e na terceira e na quarta tínhamos feminino perto ou masculino longe. Antes de começarmos a explicar os resultados, eu também gostaria de explicar o princípio da posição local. Ela foi elaborada em uma pesquisa já publicada e diz que temos uma tendência em ligar o nome mais perto à ambiguidade do que ligar o nome mais longe. Aqui no primeiro gráfico, podemos observar o tempo de leitura em milissegundos do segmento 4. As colunas controle longe, controle perto e ambígua neutra tiveram valores bem próximos, o que significa que dá para estimar uma média padrão de tempo de leitura. Na masculina, houve uma variação desprezível longe e perto, segundo cálculos estatísticos. Isso significa basicamente que não houve uma variação entre essas duas. Na feminina, observamos que existe uma diferença de tempo muito grande, mas por que isso acontece? Bom, nas frases femininas perto,
A relação com o princípio da posição local é feita primeiro, e como o estereótipo seguinte condiz com o gênero do último nome, a leitura é mais rápida, já que no nosso cérebro essa frase é mais coerente. E nas femininas longe, como nessa situação, conheci a irmã do João que dança balé, a relação com proximidade também é feita. Mas visto que o estereótipo seguinte não condiz com o gênero da última frase, a coerência no cérebro é atingida de uma forma mais lenta, já que custa mais a relacionar a oração com o nome. Ou seja, nesse caso, a leitura irá ser mais demorada. Com isso, a gente consegue observar que os fatores estruturais são somados aos estereótipos, o que garante resultados, ou seja, nesse caso, tempos extremos. Mas aí você se pergunta, por que isso não aconteceu com a masculina? A gente precisa lembrar que o gênero masculino também é utilizado como gênero neutro no português. Dessa forma, os estereótipos e as marcações masculinas são menos fortemente marcados se comparados com os femininos. Por conta disso, a variação de tempo é bem pequena nas masculinas. E agora, nesse segundo gráfico, nós podemos ver as associações por posição no segmento 4, ou seja, na frase, o que as pessoas responderam. Elas responderam mais ligado ao elemento longe ou ao perto. Aqui a gente vai analisar mais o princípio da posição local e não mesmo o gênero em si, que vai ser trabalhado um pouco mais para frente. E aqui no nosso caso nós temos 3 resultados, um para controle, para masculina e para feminina. E nós vemos que na controle, como ela é realmente uma controle, o resultado esperado foi de uma diferença insignificante, foi o que realmente ocorreu. Então as pessoas elas ligaram com a gramática e fizeram a associação correta na maioria das vezes. Na feminina, nós observamos o efeito esperado, que é basicamente assim. As colunas do feminino longe e feminino perto do primeiro gráfico se contrapõem com a feminina do segundo. Ou seja, quanto mais tempo uma pessoa leva para ler o segmento, menor é a probabilidade dela escolher essa associação. E na masculina, então, por que ocorre ao contrário? Além da explicação já dada sobre a função do masculino no português, tem também pesquisas que comprovaram que, no caso do masculino, é um pouco diferente. Ele realmente ocorre com o longe sendo mais escolhido do que o perto. E aqui nessa tabela, ela é para mostrar o efeito do gênero, do estereótipo de gênero, somado ao tempo. Então, por exemplo, começando pelas duas últimas linhas, na ambígua 2, no estereótipo feminino, nós vemos que quando, por exemplo, o feminino está perto, as associações com o feminino, no caso 44, são muito maiores do que 18, feito com o masculino. E no outro caso, o contrário também é observado, 44 feitas com o masculino e 14 com o feminino. Já na coluna, nas duas linhas primeiras, na amigoma com o estereótipo masculino, nós vemos resultado que também é relacionado com a última tabela e que mostra que, além do fator do estereótipo de gênero, que é um pouco mais fraco no masculino, ele também possui bastante força com relação ao princípio da posição local, que faz com que a escolha, nesse caso, do masculino longe, seja mais requisitada do que o feminino quando está perto. Então, por isso que o resultado, por exemplo, ali, deu 55 em contrapartida com os 16. E então, nós chegamos na conclusão que 2 fatores influenciam a associação. O primeiro é o princípio da posição local, ou seja, a pessoa ela vai preferir sempre, na primeira relação, ao próximo. Então, por exemplo, nessa frase, vi a irmã do João que dança balé. O cérebro, instantaneamente, ele vai querer linkar o último nome mais perto da oração relativa. Então, o João que dança balé. Mas depois vem a atuação do estereótipo de gênero, ou seja, quando tem um estereótipo principalmente feminino, essa ligação ela vai ser repensada. Então, por exemplo, vi o amigo da Ana que dança balé. Nesse caso, o princípio da posição local casa com o estereótipo de gênero, porque eles estão na mesma posição. Então, o cérebro leva pouco tempo, já que os dois batem, e a pessoa faz essa relação mais rápido. Mas, em contrapartida com a primeira frase, por exemplo, vi a irmã do João que dança balé, o princípio da posição bate primeiramente, mas depois, quando o cérebro interpreta o estereótipo de gênero, ele percebe que tem alguma coisa, entre aspas, errada. Então, ele vai repensar de novo, e por isso que o resultado é um estímulo lido mais lento. Então,
Como nós tivemos pouco tempo para fazer essa pesquisa, então alguns pontos eles não ficaram muito representativos. Então, decidimos mostrar alguns pontos que poderiam ter sido melhor realizados para que os resultados fossem um pouco mais precisos e mais representativos em nossa população. O primeiro seria a formação dos estímulos. Então, poderíamos ter montado uma quantidade maior de estímulos, ou seja, as frases, em todas as condições, seja as controles e as ambíguas. Talvez fazer uma análise dos estereótipos usados nas frases um pouco mais específica. Então, se existe algum tipo de diferença, entre aspas, nos tipos de estereótipos. Então, uns focados, por exemplo, mais a questões de emprego, outras um pouco menos, assim, ou com outros fatores, e também em questão de, tipo, alguns estereótipos serem um pouco mais antigos, alguns estereótipos que ainda são realmente bem distribuídos na população, assim, é uma coisa não aceita, mas mais comum atualmente. E também, sobre os estímulos, poderíamos ter montado o segmento 4, que é onde havia a ambiguidade, às vezes com estereótipo, às vezes sem estereótipo, mas montar esse segmento com um tamanho, né, para que o tempo de leitura realmente fosse bem próximo quando a condição era igual. E também, sobre os perfis dos participantes, poderíamos também ter montado uma divisão entre, por exemplo, pessoas mais novas, mais jovens, que talvez tenham esse estereótipo um pouco menos marcado, que existe essa questão de gênero mais discutida na população mais jovem, e população mais velha, por exemplo, poderia ter um pouco mais enraizado esses estereótipos. Então, fazer talvez um pouco de divisão entre eles, e também se existe algum tipo de diferença entre o gênero dos participantes que responderam as perguntas, se isso afeta de alguma maneira o modo como eles a frase interpretam os estereótipos. Além disso, também, como tivemos pouco tempo, não conseguimos fazer essa pesquisa com muitos participantes, então um número maior seria talvez um pouco mais representativo para a gente ter os dados um pouco mais precisos. Obrigada.